Então vamos lá, galera. Começando mais uma aulinha aqui com vocês, associação de resistores, matéria muito importante. É certo que vai cair no Enem, é certo que vai cair na UERJ, qualquer outro vestibular, vai cair eletrodinâmica e quase sempre com associação de resistores. E geralmente, quando eu começo essa aula nos meus cursos, nas escolas que eu trabalho, eu sempre pergunto, para que a gente associa resistor? Como a gente estudou na Eletrodinâmica 1, que foi a matéria passada, o resistor ele tem uma finalidade muito importante no circuito, que é dissipar a energia elétrica na forma de calor, não é isso? Ele dissipa, ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Ele é uma das finalidades dele que é a mais usual na nossa casa. Parar para pensar rápido. Quais são os elementos resistivos que funcionam dessa forma? Chuveiro elétrico, secador de cabelo, ferro de passar roupa, forno elétrico, são elementos que transformam a energia elétrica e convertem ela diretamente em energia térmica. Ramon, o micro-ondas funciona dessa maneira? Não. O micro-ondas ele emite ondas eletromagnéticas que aquecem a água. Nós vamos estudar isso lá em ondulatória. Mas a maioria dos resistores eles convertem diretamente, eles dissipam energia elétrica na forma de calor, que é o que nós chamamos de efeito Joule, tá? E a gente viu uma formulazinha lá, P igual U ao quadrado sobre R, que mostra uma relação inversa entre potência e resistência. Ou seja, quanto menos resistência eu tenho no circuito, mais potência o circuito vai dissipar. É inversamente proporcional. Então, por exemplo, quando eu vou lá no chuveiro e troco a chave de posição, eu estou lá na posição verão, que é quando o chuveiro está esquentando a água, mas não está esquentando muito, e mudo para a posição inverno, eu vou ter uma dissipação de calor maior. Eu vou ter uma potência maior e eu vou ter uma transformação maior de energia elétrica em energia térmica, beleza? Quando eu mexo aquela pecinha do inverno para o verão, na verdade, eu mudo ou o comprimento da resistência. A gente viu pela segunda lei de Ohm, R é igual a ρ vezes L sobre A. Se eu diminuo o L, a resistência diminui. A potência vai ser maior, vai esquentar mais a água. Lembra que potência e calor está diretamente ligado, beleza? Potência e calor e potência e variação de temperatura. A gente já trabalhou isso na Eletrodinâmica 1. E quando ou também eu posso trocar a chave de posição e ligar uma associação que diminui a resistência do circuito. Então a gente associa resistores primeiro para variar a resistência elétrica de um circuito ou de um trecho de um circuito. E dessa forma eu posso diminuir a potência que ele dissipa ou limitar a passagem de corrente elétrica por algum componente. Tudo bem? Então, para fins de conta, quando eu trabalho com circuitos elétricos, quase sempre a gente considera a resistência natural do fio desprezível comparado com as resistências dos resistores, e o resistor ele vai ser um elemento do circuito. Geralmente o resistor você vai comprar na loja eletrônica, ele tem um código de cores que indica a resistência dele, e se você não tiver um resistor da resistência específica que você precisa, você pode montar um arranjo que chegue àquela resistência que você precisa. Então por isso que a gente chama de associar resistores. Então qual é a finalidade de associar resistores? Mudar o valor da resistência total do circuito ou de um trecho de um circuito, beleza? Nós associamos resistores de três formas: associação série, associação paralelo ou associação mista, que é quando eu tenho as duas formas do mesmo circuito. Então nós vamos aprender primeiro série e paralelo e nos exercícios nós vamos aprender associação mista, beleza? Então vamos lá, galera. Isso aqui, ó, essa parte teórica da aula ela é muito importante. Se você souber isso aqui, dificilmente você vai perder uma questão de eletrodinâmica, tá? Associação em série. Primeira observação. Todos os resistores em série vão possuir mesma intensidade de corrente. Cuidado que essa palavra série indica pra gente o quê? Que tem que estar um do lado do outro. E não é assim. Para estar em série, basta que os resistores sejam percorridos pela mesma corrente elétrica, beleza? Se eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, eles estão em série, independente da posição que eles estão no circuito. Mesma corrente e divide a DDP. Divide a DDP de forma diretamente proporcional à resistência do resistor. O que significa isso, galera? É só você olhar a primeira lei de Ohm. DDP é igual a resistência vezes a corrente. Como a corrente é constante, quanto maior a resistência, maior a DDP. Quanto menor a resistência, menor a DDP.
Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, sendo a resistência constante, a abreviação que eu uso para constante, CTE, constante. Se eu tenho um circuito, se eu tenho um resistor, um circuito em que a corrente é a mesma para todos eles, é a constante aqui no caso, eles estão associados em série. Outra coisa importante você precisa saber, quanto mais resistores em série, maior será a resistência equivalente. O que é resistência equivalente? Você pode usar o que eu vou ensinar para vocês agora para transformar vários resistores em um só. Esse resistor único é chamado de resistor equivalente. É um valor de resistência que equivale a todos que estão associados. Então eu tenho aqui, galera, a mesma corrente I que chega nesse ponto aqui, passa por R1, passa por R2, passa por R3 e chega aqui no final. A corrente não muda. Tem gente que acha assim, à medida que vai passando pela lâmpada, a corrente vai diminuindo. Não vai. A corrente é o movimento dos elétrons. Você vê que o símbolo de resistência é como se fosse uma tribulação, não é isso? Uma pista cheia de saliência. O cara estava vindo, de repente ele encontra uma resistência para passar pelaquele ponto, mas ele passa. Ou seja, se a corrente só tem um único caminho para ir, ela vai passar. Se o circuito está ligado, se eu apliquei a DDP, diferença de potencial entre os pontos, os elétrons vão se deslocar, beleza? Se eu cortar o fio aqui, eu interrompo toda a passagem de corrente elétrica. Ah, Ramon, a corrente elétrica vai vir só até aqui? Não, ela tem que ter o caminho fechado, o circuito tem que ser fechado para sair da bateria e retornar à bateria. Então, galera, o que eu posso afirmar aqui? A DDP total é o produto do resistor equivalente vezes essa corrente, que é a única, não é isso? Então eu posso dizer o seguinte também, ó, que a DDP total é igual à soma das DDPs em cada resistor. O 1 mais o 2 mais o 3. Tá certo? Porque vai dividindo a DDP. Se chegar a 30 volts aqui, vai se dividindo. E aqui vai chegar a 0 volts, para a DDP total ser de 30. Ela se divide de que maneira? Se os resistores forem iguais, vai ficar 10 volts, 10 volts, 10 volts. Ou seja, vai chegar a 30 aqui vai chegar a 20, aqui vai chegar a 10 e aqui vai chegar a 0. Ou seja, é como se cada resistor comesse um pedacinho da tensão. Beleza? Então eles dividem a tensão, ligando em série divide a tensão, de modo que a tensão, a DDP total, é a soma das tensões ou das DDPs em cada resistor. Aí eu abro aqui a primeira lei de Ohm, a DDP total é o resistor equivalente vezes I, a DDP no resistor 1 é a resistência dele vezes I, DDP é resistência vezes corrente. Resistor 2, R2 vezes I, resistor 3, R3 vezes I. Como a corrente é a mesma, corto a corrente de todo mundo, nós vamos chegar na seguinte relação, que o resistor equivalente é igual à soma das resistências associadas. Então, quando os resistores estão em série, galera, é muito fácil. A resistência equivalente é igual à soma de todas as resistências associadas. Então, se eu tiver 1000 resistores associados em série, só somar a resistência de todo mundo. E se eu tiver 1000 resistores iguais, de 10 ohm, associados em série, eu vou somando 10 mais 10 mais 10 1000 vezes? Não. Eu vou pegar para resistores idênticos, ou seja, de mesma resistência, você vai achar a resistência equivalente em série, pegando o número de resistores e multiplicando pelo valor das resistências, dessa resistência. Isso só para resistores idênticos, tá, pessoal? Se eles forem diferentes, você vai somando o que você acha o resistor equivalente. Beleza? Então, associação em série. Mesma corrente, a DDP divide de forma diretamente proporcional à resistência. Quanto mais resistores em série, maior a resistência do circuito, porque eu vou somando, né, vai ficando cada vez maior. Resistores em paralelo, muito importante, tá? Se você parar para analisar, presta atenção no que eu vou falar agora. A associação em paralelo, ela é o inverso da associação em série. O que significa isso, Ramon? Quando eu associo resistores em paralelo, em série eles tinham a mesma intensidade de corrente. Resistores de paralelo vão ter a mesma diferença de potencial, mesma tensão. Em série, dividir a tensão, dividir a DDP. Em paralelo, vai dividir a corrente. E ela se divide de forma inversa à resistência. É só você pegar a primeira lei de Ohm
e isolar a corrente. Ou seja, quanto menor a resistência, maior a corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Beleza? Então, eles variam de forma inversa. Então, o resistor de menor resistência será aquele que vai ser percorrido por maior intensidade de corrente. E por último, então, corrente varia de forma inversamente proporcional, ela vai se dividir de forma inversamente proporcional à resistência. Pela primeira lei de Ohm, a gente observa isso, visto que isso aqui é a constante agora, tá? E por último, quanto mais resistores em paralelo, menor é a resistência equivalente do circuito. Então, se numa associação em série eu uso para aumentar a resistência do circuito, na associação em paralelo eu uso para diminuir. E lembra, se eu diminuo a resistência, o circuito dissipa uma potência maior. Então, galera, ó, fiz o desenhozinho aqui, chega uma corrente I, uma coisa importante destacar para vocês é esse ponto aqui, ó, que nós chamamos de nó. Você identifica uma associação em paralelo quando a corrente tem um caminho, tem mais de um caminho para percorrer, e nesses dois caminhos eu tenho resistência. Se eu tiver um caminho sem resistência nenhuma para a corrente passar, ela vai colocar os outros resistores em curto-circuito, que é um caminho, nós vamos trabalhar isso em exercícios. O curto-circuito ele é um caminho que a corrente passa livre, sem impedimento. Então, se eu tenho, onde eu tenho menor resistência, vai passar maior corrente. Se eu tenho resistência zero, toda a corrente vai passar por ali. Então, quando fecha curto, geralmente as outras lâmpadas se apagam, porque a corrente vai passar pelo curto. No paralelo acontece isso. Colocou um curto-circuito no paralelo, todos os elementos não vão ser percorridos por corrente elétrica, porque a corrente vai toda para o curto, tá? Então, se eu tenho um nó e tenho três possibilidades de caminho com resistências, sendo elas iguais ou diferentes, vai passar corrente em cada uma delas, beleza? Logo, eu vou dizer aqui que a corrente total I é a soma das correntes em cada resistor. I1 mais I2 mais I3. Se eu isolar o I aqui, ó, vou jogar o REC para lá dividindo. Então, o I total vai ser U sobre REC. O I1 vai ser U sobre R1. O I2 vai ser U sobre R2. E o I3 vai ser U sobre R3. Por que aqui em cima eu estou colocando U para todo mundo? Porque eles têm mesma DDP. A diferença de potencial é a mesma, o que divide é a corrente, tá? Então, galera, como todos eles estão com U no numerador, eu vou cortar. Quando eu corto um único elemento, sobra 1. Então, vai ficar 1 sobre a REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Quando eu comecei a falar do paralelo com vocês, eu falei que a associação em paralelo é o inverso da em série. Por quê? Em série aumenta a resistência, em paralelo diminui. Em série tem mesma corrente, em paralelo a corrente se divide. Em série divide DDP, em paralelo a DDP é a mesma. É tudo inverso, até a forma de calcular. O que é 1 sobre REC? É o inverso de REC. O que é o inverso de x? É 1 sobre x, ou x elevado a menos 1, não é isso? O inverso de REC, 1 sobre REC. O inverso de R1, 1 sobre R1. O inverso de R2, 1 sobre R2. O inverso de R3, 1 sobre R3. E para N resistores idênticos? Para N resistores idênticos, o que significa idênticos? De mesma resistência. Se aqui é R vezes N, aqui a REC para resistores idênticos vai ser R sobre N. Tá certo? Então, se eu tiver resistores idênticos, eu não preciso fazer essa conta aqui. Eu pego o valor e divido pelo número de resistores idênticos. O valor deles vai ser o mesmo, tudo bem? Outra coisa importante, geralmente, a gente faz, galera, é resolver o MMC de 2 a 2, porque fica uma paradinha fácil. Se você resolver, se você só pegar de 2 a 2, vai ficar assim, ó. Vou tentar fazer aqui em cima, que eu acho que vai aparecer aí, ó. Vai ficar assim, ó. 1 sobre REC. O MMC entre R1 e R2 é o produto R1-R2. R1-R2. O produto R1-R2 dividido por R1 vai dar
R2. O produto R1, R2 dividido por R2 vai dar R1. Como eu não quero calcular o inverso da REC, eu quero calcular a própria REC, eu inverto desse lado, 1 sobre REC vai ficar REC sobre 1, e aqui eu coloco o produto em cima e a soma embaixo. A gente chama... Aí esse 1 dividindo aqui não serve para nada, né? A gente diz que numa associação de resistores em paralelo, se eu pego só dois resistores, de 2 a 2, você faz o produto deles pela soma deles. Ramon, eu posso fazer sempre usando isso? Pode. Se você quiser, você pode pegar, por exemplo, ó, faço produto pela soma de R1 com R2. O resultado vai ser um resistor só equivalente entre eles. O resultado eu faço produto pela soma com R3. Então, eu sempre usei isso daqui. Fica mais fácil. Faço 2 com 2 primeiro, depois eu faço com 2. Se tiver dois iguais, eu já meto essa daqui, ó. Ramon, eu tenho dois resistores de 10 ohm em paralelo e em paralelo com um de 15. 10 em paralelo com 10. Pego o valor, divide pelo número. 10 sobre 2, 5. Aí vai sobrar um de 5, que é o resultado dos dois de 10, e um de 15. Aí você faz produto pela soma. 5 vezes 15 sobre 5 mais 15, que você vai achar o resistor equivalente da associação. Então você pode usando esse aqui e fazendo de 2 a 2 e o resultado você vai transformando em um só e vai fazendo com o de baixo. Se tiver resistores iguais, melhor ainda. Você já elimina eles aqui bem mais fácil. Ramon, tenho 3 resistores de 9 ohm. 9 sobre 3, 3. Então esses 3 resistores equivalem a um só ali de 3, entendeu? Fica mais fácil. Mas isso aqui dá para usar também, entendeu? Dependendo do valor, você vai cair um MMC simples. Tudo bem? Para finalizar aqui, galerinha, medidores elétricos. Finalizando nossa aulinha de hoje. Galera, isso aqui é muito teórico, tá, galera? Não tem muita conta, não. Ó. Medidores elétricos. Voltímetro, o próprio nome está dizendo. Ele mede voltagem. Ele mede DDP. Lembra que eu falei na aula de Eletrodinâmica 1, DDP tem vários nomes, voltagem, tensão, eletromotriz, diferença de potencial. Então o voltímetro mede volts, ou seja, mede DDP. Ele é sempre ligado em paralelo. Então, por exemplo, se eu quero medir a DDP nesse resistor, eu venho aqui nos terminais dele e conecto um voltímetro. Se eu colocar o voltímetro aqui em série, vai dar merda. Por quê? Porque o voltímetro ideal ele tem que ter uma resistência muito grande. Então aqui é a forma certa de ligar o voltímetro se eu quero medir a DDP nesse resistor. Aqui está errado. O voltímetro ideal tem resistência infinita. O que significa isso? A resistência dele é muito maior que a resistência do circuito. Para quê? Para não passar corrente por ele. Então se eu coloco em série, ele não vai deixar passar corrente pelo resistor. Então o voltímetro ideal ele tem que ser colocado em paralelo para não passar corrente por ele, para a corrente continuar passando pelo resistor e você aqui conseguir medir a queda de tensão que esse resistor provoca. Lembra que a tensão vai se dividindo pelo resistor? Então o resistor sempre provoca uma queda de tensão. Sempre a tensão aqui vai ser maior que aqui, para provocar a queda de tensão. Parte dessa tensão, que é a energia do circuito, é consumida pelo resistor. Então assim que eu ligo um voltímetro. Já o amperímetro, o próprio nome está dizendo, ele mede amperes. Amperes é unidade de corrente elétrica, tá? Ele é um medidor de corrente, já ele é ligado em série ao elemento que eu estou querendo medir. O amperímetro ideal, ele tem resistência praticamente nula. O que significa isso, galera? Se eu colocar o amperímetro aqui, vai passar corrente por ele, mas não vai atrapalhar na medição do resistor, porque a resistência dele é zero, então ele não gera queda de potencial. Ramon, e se eu colocar um amperímetro em série, ele vai virar o que nós chamamos de curto-circuito. Por quê? Como a resistência dele é nula, lembra que a corrente pega sempre o caminho de menor resistência possível? Se ele tem um caminho para... Se a corrente elétrica ela é esperta, se ela tem um caminho para passar sem resistência nenhuma, ela vai por ele e esse resistor vai estar em curto. Então não pode de maneira alguma ligar um amperímetro em paralelo, porque ele vai provocar um curto-circuito no sistema. O amperímetro tem que ser ligado em série, como eu demonstrei aqui para vocês. Ó. Então vai passar a corrente pelo amperímetro e pelo resistor, mas pelo fato do amperímetro ter resistência nula, ele não vai interferir na medida.
Outro medidor do circuito é a ponte de Wheatstone. O que é uma ponte de Wheatstone? É um arranjo de resistores que serve para determinar a resistência do circuito. Geralmente, galera, para descobrir a resistência de um resistor, você tem 3 resistores de resistência conhecida e um deles é um que nós chamamos de reostato. Esse aqui, ó. Geralmente o símbolo de reostato é assim, galera, ó, tem uma setinha no resistor indicando que ele é um resistor variável. Reostato. Então, se você quiser anotar o que é um reostato, é um resistor variável. Você pode mudar a resistência desse resistor com um botãozinho. Às vezes você tem isso em casa, tem gente que tem ventilador, que tem um botãozinho que você vai ajustando ali, à medida que você vai, na verdade, mudando a resistência do circuito. Diminuindo a resistência, passa mais corrente, aumenta a potência. Beleza? Ou também uma lâmpadazinha que você pode controlar o brilho dela. Eu já vi algumas casas, os alunos e os estudantes aí que contém a lâmpadazinha dessa na mesa de estudo, que você controla a luminosidade, que não é um reostato, é um resistor variável. Aí o que acontece? Eu tenho 4 resistores ligados dessa maneira e um amperímetro ligando aqui o meio aqui. Muito importante o seguinte, a questão ela vai falar para vocês uma coisa muito importante, que é quando a ponte está em equilíbrio. O que é a ponte estar em equilíbrio? Quando a ponte está em equilíbrio, a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, a corrente no amperímetro é igual a 0. Quando a questão afirmar isso, que a ponte está em equilíbrio ou que não está sendo medida corrente nesse amperímetro aqui, o produto das resistências opostas é constante. O que significa isso, Ramon? Significa que se você multiplicar R1 vezes o oposto que está lá do outro lado a ele, R3, é igual ao produto de R2 vezes R4. Então, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Se você conhece a resistência, por exemplo, de R1, R2 e R4, você acha a resistência de R3. Show de bola? Então, galera, é um arranjo desse. Se cair alguma coisa do tipo, é muito fácil. Pô, uma vez eu dando aula disso aqui, cara, caiu uma questão dessa lá na prova discursiva do PISM. Mano, quem assistiu a aula fechou o olho e fez a questão de olho fechado, porque era só pegar esse cara e multiplicar por esse, igual a esse cara vezes esse. Ele falava que a ponte está em equilíbrio. Então, é importante, a questão precisa falar que a ponte está em equilíbrio. Ramon, o que é a ponte em equilíbrio? Significa que não passa corrente elétrica nesse fio central aqui. E, galera, eu não vou falar de fusível, porque acabou que na aula anterior já tem um monte de questão de fusível lá. Fusível é um elemento de proteção. Ele serve para quê? Limitar a passagem de corrente elétrica para um determinado ponto. Como que eu acho a corrente do fusível? Calcula a corrente máxima do fusível, beleza? Calcula a corrente máxima do circuito. A corrente do fusível, para ser o melhor possível para a gente, ela tem que ser o primeiro valor maior do que a corrente máxima do circuito. Se for igual, eu nunca vou conseguir usar o circuito na sua potência máxima. Por exemplo, meu chuveiro ele chega a uma potência de 8.400 watts. Aí eu fiz o cálculo lá com a DDP 220, calculei a corrente máxima dele. Se eu colocar um fusível igual à corrente máxima dele, eu nunca vou poder ligar esse chuveiro na potência máxima, porque quando bater essa corrente, o fusível desarma. Entendeu? O fusível, na verdade, não desarma, desculpa. O disjuntor desarma. Fusível. Qual a diferença do fusível para o disjuntor, Ramon? Os fusíveis são elementos mais antigos, porque o fusível, ele se sacrifica para salvar o circuito. Então, quando atingir a corrente limite dele, ele queima e abre um buraco no circuito para parar a passagem de corrente, para não deixar em risco a sua instalação. Aí, com o tempo, a gente conseguiu fazer um fusível religável. Você não precisa ficar trocando, que é o disjuntor, que ele funciona com efeito magnético que a gente estuda lá na parte de eletromagnetismo. Tá bom, galera? Então, estou encerrando essa aulinha por aqui. Caí dentro dos exercícios agora. Mandem todas as dúvidas para mim, para a gente arrebentar. Beleza? Tamo junto.